Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de ciências iniciando aqui. Vamos estar estudando na aula de hoje, né, placas litosféricas, tá? Vulcões, terremotos e tsunamis. É um assunto bom de se trabalhar. Eu vou estar disponibilizando esse material, né, em forma de conceitos, tá? Material que eu vou estar disponibilizando, slide para vocês aí, em forma de PDF, que você vai estar se aprofundando, tá certo? Desse assunto, tá? Então, logo falar um pouco de placas litosféricas, né? E falar aqui que no século XX, os cientistas reuniram evidência suficiente de que a superfície do nosso planeta não é estática como se pensava antes, né? Não ficam paradas, tá? Não são, né? Não estão nas mesmas posições, né, de antes, né, de séculos atrás, certo? As evidências indicam que os continentes, né, são parte de placas de material rochoso que se move muito lentamente sobre uma camada mais interna, tá? Então, esse material, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá certo? Vai explicar, tá certo, que essa movimentação ela existe, embora que lentamente, tá certo? Não é possível você perceber, certo? Observando e comparando, né? Alguns anos apenas, mas quando você vai trabalhar de séculos e séculos, tá? Então vai ser possível perceber, tá certo? Que há essa variação, tá certo? De distância entre os continentes, tá? Essa ilustração aqui, ela vem mostrar a espessura, digamos assim, tá certo? Dessa estrutura da Terra. Então a gente considerando aqui, certo? Do núcleo, do centro da Terra, tá certo? Até a litosfera, onde nós pisamos, onde nós estamos, tá certo? Então vai mostrar aqui, tá certo? Essa distância, né? De mais de 6.000 quilômetros, tá? E que a parte aqui, ó, o manto, né? Digamos, essa maior parte, essa primeira camada aqui, ó, camada rochosa que envolve o núcleo externo daqui para cá, chamado de manto. Depois do manto, aí já vem parte do núcleo, só que aqui é o núcleo externo, tá certo? E depois vem para o núcleo interno, esse que fica bem no centro aqui, ó, o núcleo, tá certo? Interno. Sendo que no núcleo interno, tá certo? Que é essa camada mais interna da Terra, ela é constituída predominantemente de ferro sólido, ó, certo? Vai de 5.150 quilômetros de profundidade até o centro do planeta, certo? Que é daqui até o centro do planeta, certo? Então ela é sólida, uma massa sólida de ferro, tá? Já o núcleo externo, que é a camada do planeta constituída predominantemente de ferro derretido, que é derretido, tá? Certo? Que vai de 2.900 até 5.150 km de profundidade, daqui até aqui, esse limite, tá? Ok? E o manto, né? O manto, né, que é a crosta terrestre aqui, tá certo? Tem espessura aproximada de 5 a 10 quilômetros, certo? Ok? Nos oceanos, e de 30 a 70 quilômetros nos continentes. Então, vai mostrar, tá certo? Essa estrutura aqui, né, no caso, o manto, certo? Então, aí nós temos aqui, ó, mostrando a litosfera, que é essa camada aqui, ó, essa superfície aqui, certo? É constituída pela crosta e pela parte superior do manto. Sua espessura tem cerca de 100 quilômetros, tá? É ela que contém os continentes e as placas litosféricas, né, nessa parte aqui, tudo bem? Então, mostrando aqui essa imagem para a gente
conhecer, né, um pouco melhor essa estrutura da Terra, tá? Aqui um enigma que vai explicar, né, uma curiosidade aí que os cientistas tiveram, né, do porquê de seres vivos na Antártida e tudo, vai explicar, né, o porquê, vai ficar para a leitura, tá certo? Leia, o material bem tranquilo. A deriva dos continentes, né, também foi uma curiosidade, né, perceber, certo? Que existe, né, esse distanciamento entre os continentes. Então os cientistas foram observar e tudo, então com base em elementos, né, foi possível perceber, tá, que esses, né, continentes, ó, eles não são, né, uma estrutura só, e sim, ó, tem suas divisões aqui, ó, onde vai separar os continentes, tá? E que esse distanciamento que vai acontecendo, né, mesmo que lentamente, mas foi possível, por exemplo, certo, alguns animais que antes eles andavam daqui para cá normalmente, com esse distanciamento, de repente algum animal ficou nesse continente, né, e não nesse, certo, e vice-versa, tá? Então a ciência vai explicar, certo, como realmente, né, isso aconteceu e continua acontecendo. Então a questão da deriva aqui, trazer, gente, ó, para vocês, para que a gente possa entender, ó, que no início, né, 200 milhões de anos atrás, a gente tinha aqui, ó, uma estrutura só, o continente, ó, a Pangeia, né, significando terra aqui, ó, era tudo, né, uma só estrutura, certo? Com 150 milhões de anos atrás, ó, 200 era assim, 150, ó, já existia aqui, ó, uma diferença, tipo isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, certo? Que a gente não observava aqui, certo? Então elas foram se afastando mais, ó, se afastando. 90 milhões de anos atrás, ó, aqui, ó, o distanciamento, certo? 50 milhões de anos atrás e 20 milhões de anos atrás, ó, certo? Você percebe que os continentes já bem definidos, ó, em relação, se você comparar aqui, ó, certo? Uma grande diferença, tá? Isso é o que se chama de deriva, certo? Dos continentes, tá? A teoria aqui da tectônica das placas, que fica para vocês, é uma explicação como nasceram as cordilheiras, tá? Mostrando aqui, tá certo? As placas litosféricas que formam a superfície terrestre, o nome delas, ó, certo? Das placas, certo? Litosféricas que formam, certo? Como nasceram as cordilheiras, explicando cientificamente, certo? Mostrando aqui os vulcões, né? Como acontece, certo? Os vulcões, terremotos, certo? E tsunamis, né? Como acontece, tá? Então, só aqui rapidamente, né? Ver que a questão dos vulcões, né? Eles são frequentes no encontro de placas litosféricas, certo? As placas, né? Elas não são, né, uma só, não é, né, uma só, não é única, não existe uma placa só, então existem placas, né, e no encontro entre as placas, né, há esse atrito entre elas, e é daí que surge, né, os vulcões, né, terremotos e tsunamis, certo? Vai surgir aí desse encontro aí, certo? Dessas placas, tá? Trazendo aqui, né, em relação a tsunami, ó, rapidamente um conceito, ó, é um conjunto de ondas marinhas, né, com altura bem maior do que o normal. Pode ser causado por terremotos no fundo do oceano, erupções de vulcões, né, submarinos ou qualquer outro acontecimento que desloque grande quantidade de água. Então, observando aqui, por exemplo, ó, tá? Essa falha aqui entre as placas, né, do fundo do mar, onde ocorre um terremoto. Então,
essas placas aqui, essa falha. Esse terremoto acontece aqui por ter esse grande volume de água, certo? Esse terremoto, essa agitação que sobe aqui, vai movimentar essas ondas, né, nesse sentido, e as ondas ficam mais altas, né, e velozes quando a profundidade do mar diminui, vai diminuindo, diminuindo, de modo que quando chega aqui, ó, certo, na praia, vai ter ondas enormes, né, que vai realmente acontecer o efeito aí, certo, do tsunami, tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aqui encerrando nossa aula. Esse material fica disponível para vocês, tá? Você estude aí nesse material. Em caso de dúvida, pode perguntar, tá? Hoje é a apresentação do conteúdo. Na próxima semana é que eu estarei indicando algumas atividades, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.